É com imenso prazer que damos início ao evento de posse do time Enactus no IFPB Campus João Pessoa. Primeiro, gostaria de chamar para compor a mesa o diretor do campus daqui de João Pessoa, professor Neilo César dos Santos. A coordenadora do curso de administração, a professora Agnes Campelo. O representante na Paraíba da Yunus Social Business, o Edson Marinho. A representante da ABRH, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos, Dilma Xavier. E o fundador e presidente do time Enactus e FPB, o Washington, por favor. Bem, eu convido agora o Washington a falar, dar uma palavrinha aqui, como o fundador do time. Boa noite, senhor diretor do campus João Pessoa Neilo. Boa noite, senhora coordenadora do curso de administração Agnes Campelo, senhor Edson Marinho, representante da Yunus Social Business aqui na Paraíba, e a minha amiga aí, Dilma Xavier, da BRH. É com imensa honra e prazer para mim, como um aluno, estar abrindo e fundando um projeto como a Enactus aqui na cidade de João Pessoa, especificamente no campus João Pessoa do Instituto Federal da Paraíba, um campus que existe há mais de 100 anos, que sempre teve uma relação muito próxima e muito bonita com a comunidade, né? Principalmente com os projetos de extensão. Tenho um orgulho porque, além de eu estudar aqui, eu também moro no bairro de Jaguaribe, né? Então a gente sente bem o quanto isso é importante aqui para esse bairro. A Enactus, ela é uma organização presente em 36 países, possui mais de 1.600 universidades do mundo, possui times Enactus. A gente vai ver mais lá na frente com detalhes. E somos o único time na Paraíba, porque a UFCG começou, mas não deu prosseguimento. É um projeto incrível, que eu espero que, após a gente fazer a abertura desse time, vai ter um procedimento, vamos fazer projetos, e foi plantada a semente. Espero que, no decorrer dos próximos anos, outros alunos continuem com aqui o time FPB João Pessoa e também a gente leve esse lindo projeto para os campos do interior, porque eu acredito que lá que a gente vai ver realmente grandes projetos e grandes jogos com potencial empreendedor. O time campeão Enactus desse ano foi o Instituto Federal de Iguatu, Ceará. Eles vão simplesmente representar o Brasil com mais 35 países em Londres agora, dia 25 e 26 de setembro. E agradeço todo mundo que está aqui. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Agora eu gostaria que a representante da ABRH desse uma palavrinha para a gente também. Boa noite. Boa noite. Eu sou suspeita para falar porque eu acho muito amigo, mas eu não conheço o projeto, mas já estou apaixonada. Só pelo que eu vi agora, só que eu estou começando a ouvir, eu já estou apaixonada por esse projeto e eu já vou pedir para fazer parte em algum momento, viu? Em algum momento. Eu sou voluntária, gente, por natureza. Eu nasci voluntária, eu nasci para cuidar de gente, eu gosto de gente, eu sei trabalhar com gente. Então eu estou aqui com muita satisfação de estar aqui presente nesse evento. Agora essa, por favor.
Boa noite. Eu quero primeiro agradecer o convite do Washington, do Tinenax e da IFPB para estar presente hoje aqui. A gente vai ter um tempinho para conversar com mais detalhes sobre os assuntos que eu vou trazer para vocês. Mas eu quero parabenizar a iniciativa dos alunos que estão formando esse time e o apoio que a IFPB está dando para uma iniciativa como essa. Do meu conhecimento, são pouquíssimas universidades que hoje têm iniciativas concretas e estruturadas voltadas para projetos e negócios sociais na sua estrutura e que fomentam nos alunos esse pensamento e esse tipo de negócio. Então, a IFPB está saindo na frente, com certeza é a primeira iniciativa da Paraíba e uma das poucas aqui no Nordeste. Então, eu parabenizo e a gente vai conversar um pouquinho mais daqui a pouco. Parabéns. Dando sequência, passo a palavra para a professora e coordenadora Agnes. Boa noite a todos. Com imenso prazer também que estamos aqui reunidos. Uma felicidade para nós, educadores de um instituto que tem tanto renome no nosso estado, que somos formadores de opinião e formadores de grandes profissionais. Agora estamos fazendo a consciência social dentro da nossa instituição. Além dos projetos de extensão que nós temos, e isso vai ser um patamar novo para a instituição e com certeza eleva o nosso conceito, não apenas como profissional, mas como seres humanos que somos. Que eu gostaria de dar os parabéns ao Washington pela iniciativa, que foi essencial para que isso acontecesse, e eu acredito que só vamos ter ganhos com essa parceria. Obrigada. E agora, passo a palavra para o professor Neilo. Boa noite, gente. Boa noite. Sejam todos bem-vindos a esta cerimônia de posse, desse time que, com todos os desafios que já foram postos, eu vou falar um pouquinho do desafio que me foi colocado pelo Washington. Eu consigo perceber que ele já começa, como disse a Dilma, vitorioso, tá? Então, mas como pede sempre o protocolo, a gente, digamos assim, cumprimenta os membros da mesa. Então, eu gostaria de cumprimentar a Dilma Xavier, a quem eu conheci, um prazer enorme, seja bem-vinda, e eu acho que esse é o espaço, Recursos humanos, a gente tem muito potencial aqui na nossa instituição. Bem-vindo. Cumprimentar Écio Marinho, simpatista, conhecedor do tema, da temática, muito importante, seja bem-vindo aqui ao nosso campus, e com certeza nós teremos aí proveito e aprendizado, uma noite de aprendizado bastante frutífero aí com você. Obrigado, bem-vindo. A professora Agnes Campelo, esse desafio de ser coordenadora, coordenar um curso que não tem, ou não tinha até então, o intuito de se inserir nessa tão tradicional instituição de educação profissional, Como bem colocou o Hortus, nós estaremos fazendo 108 anos, professora Agnes, e um desafio de todos que fazem a coordenação do curso, de todos que fazem a unidade acadêmica de gestão, professores, técnicos administrativos, vocês estudantes, um desafio de inserir dentro desse contexto da educação profissional e tecnológica tão tradicional, como eu disse aqui no nosso campus e no nosso instituto, um curso que vem dando certo, um curso que vem se projetando como realmente ele é dentro desse conceito de formação e de educação. Muito obrigado por estar aqui conosco. E, por fim, não menos importante, eu gostaria de cumprimentar o Washington Filho, que nos trouxe essa ideia e esse desafio, como eu disse. Em princípio, o Washington, para todos nós que fazemos essa instituição,
e eu na qualidade de gestor, né, a gente teve que parar um pouquinho e tentar absorver da ideia, mas já no primeiro momento a gente já se percebeu que esta seria realmente uma oportunidade única para que os estudantes, vocês estudantes, pudessem exercitar, né, essa capacidade inventiva, inovativa, que também é proposta na formação de vocês, né? Além disso, né, o destaque para os institutos federais nessa formação, né, a educação presente, a educação, a pesquisa, a extensão e agora mais recentemente a inovação, a gente consegue perceber que vocês estão dando realmente um pontapé inicial no melhor dos propósitos e, consequentemente, essa capacidade inovadora deverá ser ressaltada numa configuração em que vocês devem ser empreendedores a partir de agora, mas não podem ser ou não devem ser um empreendedor qualquer, né? É um empreendedor com vistas ao social. Eu acho que esse cunho social, esse cunho humanizador que nós precisamos dar destaque é, de fato, um desafio para essa instituição, como eu disse a vocês, tão tecnológica, tá? Então, eu já parabenizo pela proposta, vocês que estão abraçando essa causa, aqueles que a partir de agora farão parte oficialmente desse time, que esse time inicie essa trajetória e que seja consagrado, né? Então, vocês estudantes estão de parabéns por esse momento, tá? Esse é o objetivo dessa instituição, né? Fomentar o conhecimento, definir oportunidades para que a gente possa, digamos assim, espalhar esse saber que se coloca dentro dessa instituição que é tão cheia de vida, tá? Então, nesses 108 anos, muita coisa aconteceu, muita coisa há para acontecer. E eu acredito que vocês, como dizem aqui, o time ENACTO, né, nós mudaremos ou nós mudamos o mundo. Essa é a capacidade, sejam inventivos, sejam inovadores, e aí sim vocês estão pensando em projetos sociais, vocês estão pensando, além, né, um passo maior, negócios sociais, como a gente estava falando aqui, né? Então, que vocês realmente fortaleçam essa ideia da formação, não só a formação profissional, mas principalmente a formação cidadã. Então, parabéns a todos, convido a vocês, os professores e nós que fazemos essa instituição, técnicos administrativos e educadores, a apoiar ações como essa, ações que realmente, de fato, mudarão o mundo. Parabéns, sejam todos bem-vindos e que a gente aí vai passar a se deliciar, a entender melhor, né, e apoiar ainda mais esse time, tá bom? Muito obrigado, gente. Boa noite. Parabéns para vocês. Tá? Então, dando sequência à nossa posse, eu gostaria de agradecer a todos que estavam aqui na mesa. Eu gostaria que fosse retirado da mesa para a gente prosseguir com a programação. Dando continuidade, agora eu vou chamar o Washington para ele dar uma palavrinha aqui, para vocês saberem o que é o grupo, como é o grupo, quem é formado. Boa noite, pessoal. É uma pequena apresentação, antes de dar a posse ao time, para explicar o que é ENACTOS, né? Porque todo mundo está com a sensação do que é isso, né? Até no nome inglês, né? Bem, a ENACTOS, ela é uma sigla, né? Em inglês, né? O EM, que é empreendedorismo em inglês, a palavra empreendedorismo, ação, e nós. Então, nós, através do empreendedorismo, vamos ter a ação de mudar o mundo, de fazer
impacto social acontecer. Então, como vocês podem ver aí, iniciativa para aproveitar insights que levem soluções inovadoras, experiência de impacto sustentável a todo vapor, e nós, né, que somos estudantes, professores, líderes de negócio, unidos pelo propósito de criar um mundo melhor. Vou passar um vídeo aí para vocês, no qual esse vídeo ele detalha de maneira mais específica o que é a Enactus. Enactus students are over 70,000 strong, spread across 36 countries, working on nearly 5,000 projects annually. That's over 5 million volunteer hours, impacting the lives of nearly 2 million people. In an impoverished district, Johannesburg, South Africa, students have implemented an ingenious system for providing hot water for families. Up until now, many homes have heated water by creating potentially dangerous fires in their homes. The solution the Enactus students are using involves creating solar geysers from discarded materials, literally turning waste into water and a new business opportunity for this community. Enactus students from Mexico have started a company that turns discarded vinyl signs into opportunity for local families. This same vinyl that was once being discarded and sent to the landfill is now being washed, cut, and repurposed into stylish consumer goods, providing a livelihood and new social enterprise for local families. After learning that over 80% of Enactus' materials are recyclable, a group of Enactus students from Nashville have partnered with a community organization to develop a mattress recycling facility. The business provides sustainable employment for homeless and formerly incarcerated people and has processed more than 10,000 mattresses and recycled more than 350,000 pounds of metal, foam, and cotton. These stories came from the hard work and dedication of Enactus students across the globe. Every Enactus program follows the same 5-phase approach. Each program recruits students and engages university staff, business advisors, and team leaders. We help students realize their potential through the use of training, open dialogue, and leadership events. Teams gather insight and assess needs to ensure their projects have maximum impact at home and around the world. Students use their skills in business and entrepreneurship to improve the human condition and enable sustainable change. At national and world events, Enactus teams show off their work and share ideas with one another while connecting with global business leaders. Once a year, the most innovative and influential projects from around the globe are put on display at the Enactus World Cup. A national champion Enactus team from each of the 36 countries compete by presenting their most compelling projects on stage in dynamic 17-minute presentations. For the past 15 years, Enactus World Cup has been hosted around the globe and has always focused on 3 areas. Just like in business, we believe competition leads to the best results and the most creativity. World Cup brings students together like nothing else, as teams compete to share their most impactful and insightful innovations. Students have the chance to challenge the status quo with thought leaders and enjoy a curated, interactive dialogue with global business leaders on sustainable change. Students and business leaders celebrate the diversity of culture and abundance of ideas and cross-generational leadership in action. This is business innovation for sustainable solutions. This is entrepreneurial action for a better world. And this is your invitation to take action. When you invest in Enactus, you help to instill in students the values of social responsibility, integrity, and innovation. You align yourself with a global network of top student, business, and academic leaders. You invest in the idea that when we compete to improve lives in a sustainable way, we all win. When you invest in Enactus, you invest in a better world for us all. Então, como no vídeo falou, todo o projeto Enactus possui 3 pilares, né? Quais são esses pilares? Os líderes de negócio, ou seja, as empresas que mantêm Enactus
tanto patrocinando, tanto fazendo benchmarking, também bancando de alguma maneira alguns projetos e até ajudando eles. As universidades e os líderes estudantis, ou seja, o time Enactus, né? No qual toda a comunidade está envolvida. Até mesmo porque tudo faz parte da sociedade, né? As empresas, a universidade e nós como estudantes. Aqui são dados atualizados de como está a Enactus hoje no Brasil, né? Estamos presentes em 18 estados, 56 cidades, 91 universidades. Foi finalizado agora o Encontro Nacional da Enactus Brasil, no qual viram que existem 120 projetos ativos, né? No qual 2.074 estudantes estão participando, totalizando ao todo 371 mil horas voluntariadas. Aqui são dados até meio do ano passado, para vocês verem que o social business pode atuar em qualquer área de cunho social ou da sociedade. Então a gente tem projetos que vão desde desenvolvimento social, cultural, empreendedorismo, até mesmo oportunidade de emprego, agricultura, redução de conflitos, preconceitos, nutrição, alimentação, igualdade de gêneros, água, tecnologia, entre outros. Todos os projetos seguem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Inclusive, eu convidei, ela até mandou um abraço para você, a senhora Inalda, que é a representante do PNUD da ONU. E ela só não está presente aqui hoje porque ela está indo para o exterior logo hoje. Se não fosse isso, eu estaria lá, com certeza. E aí, em setembro, ela quer fazer uma reunião conosco. Então, são esses os objetivos, né? A gente tem que seguir todos eles, ou 1 ou 2, ou 3 ou 4, enfim, depende do projeto. Aqui é o evento nacional, né? Que foi realizado agora dia 20, 21 de julho, lá no Rio de Janeiro. Tivemos times do Brasil todo, palestrantes, entre eles o Bernardinho, né? Técnico da seleção, o ex-técnico da seleção brasileira de vôlei, foi como palestrante da Unilever, entre outros palestrantes, né? E agora tem o Enactus World Cup, né, em Londres, no qual os institutos, o Instituto Federal de Iguatu, ou seja, nossos colegas estarão representando o Brasil. E é interessante salientar que o IFCE Iguatu, ele simplesmente ganhou de instituições como Unicamp, ITA, USP, o FMG, FGV, entre outras, para vocês verem. O pessoal de Iguatu, não estou desmerecendo, por favor, o interior do Ceará. Mas eu estou dizendo assim, que todo mundo tem um potencial empreendedor. E todo mundo tem como mudar o mundo. Eu acredito muito nisso. Foi baseado em uma palestra que eu assisti da aceleradora Artemisia, que o Edson conhece bem, que ela tem parceria com a Imunos, que foi uma frase fantástica. Entre ganhar dinheiro e melhorar o mundo, faça os dois, né? O social business ele tem essa característica. Ele não é ONG, pessoal. Ele tem um cunho social, mas o Edson vai detalhar isso mais lá na frente, vocês vão ver. E aqui são as empresas parceiras da Enactus Brasil, né? Tilibro, Walmart, Unilever, KPMG, BIC, Rich, Ambev, McDonald's, Cargill, enfim. Tem também a Coca-Cola, e eu queria fazer aqui rapidamente uma homenagem à professora Agnes por toda a ajuda na criação desse time. É uma homenagem também para o FPB, em nome da UAG eu queria fazer uma homenagem super singela, mas o que interessa é a intenção, né? Já diz o ditado. Deixa eu... Queria chamar alguma das meninas aí, a Isabelita, né? Que foi a que escolheu. Está aí dentro desse saco. Que é uma placa, pessoal, de maneira singela. Pelo seguinte, eu vou explicar o porquê dessa homenagem. Eu sou um aluno um pouco rebelde, né?
Por quê? Eu sempre critiquei um pouco o lado acadêmico e a parte prática. Às vezes a gente estuda demais, a gente faz um monte de coisa, prova para cá, seminário para cá. E exatamente por isso eu atrasei muito o meu curso. Estou aqui na instituição há 9 anos, já era para ter acabado esse curso. E o professor Alex sempre conversou comigo essa parte da prática. A gente fez uma parceria com o PPQ, trouxemos uma palestra sobre o modelo da ciência da gestão e por aí vai. E quando teve essa abertura, eu fiz o primeiro contato com a professora Rebeca e depois com ela. Então ela já foi encaminhando para você. Neilo deu um apoio incrível, já mandou o processo para a Copex. A professora Tânia ficou fã do projeto, até porque o professor Alex está envolvido. Então é uma plaquinha, está escrito isso aí, né? Em nome do time Enatos, agradecemos à Unidade Acadêmica de Gestão e Negócios hoje pelo apoio na implementação do projeto Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba. Né? E um presentinho também nosso, tá ok? Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos que estão aqui, né? Principalmente meus alunos que estão aqui, meus alunos de qualidade. Muito obrigada. Mas os alunos que estão conosco sempre. E, assim, agradecer ao Washington essa grande oportunidade de um trabalho tão interessante e envolvente. E é por isso e por outros trabalhos nessa linha que vale a pena a gente estar na frente da coordenação. Mesmo sendo um trabalho árduo, às vezes ingrato, né? Mas assim, que traz frutos maravilhosos como esse. Realmente o Washington é um pouco rebelde. Ele fica atrasando, mas eu acho que é porque ele não quer sair daqui. Ele não quer, mas assim, eu preferi que ele terminasse o curso e viesse trabalhar com o professor, entendeu? Então, muito obrigada a todos pela presença e obrigada pela homenagem, tá bom? E queria apresentar o time aqui, a composição dele. Algumas pessoas não puderam vir por diversos motivos, né? Desde... Assim, a gente não teve culpa, porque tudo se deve muito à data da reserva aqui do auditório. Inclusive, queria agradecer bastante o Edson, que é um cara que estava simplesmente em Washington, D.C., estava em Londres esses dias, né, ano passado, é um cara que tem realmente uma agenda bem... Eu agradeço isso. Mas aqui a composição do time, Enatos, ela tem que ter 2 professores conselheiros e no mínimo 10 alunos, mas pode ser 7, pode ser 8, e quem quiser fazer parte no futuro, é só conversar comigo, entrar na página, mandar um e-mail. A nossa professora conselheira é a professora Rebeca Formiga Figueira, né? Que ela, isso aí já bem antes, ela realmente não tinha como vir. Ela é professora de ensino básico aqui do Instituto, né? Mestre em Administração pela Universidade Federal da Paraíba, MBA pela Getúlio Vargas e também é bacharel em Administração pela UFPB. O nosso outro professor, que é o Alisson, que é o co-conselheiro, né? O que esses professores fazem? Eles vão, obviamente, como o nome diz, nos aconselhar, mas também nos representar quando a gente for, por exemplo, para o encontro nacional. Então, eles também possuem uma cadeira no Simpósio Nacional de Empreendedorismo Social e eles analisam trabalhos, além de nos apoiar aqui com o nosso projeto. O professor Alisson é doutor em Ciência da Educação pela UFRN, mestre em Administração e graduado em Administração pela UFPB. O time é composto por mim, né? Queria chamar também os demais componentes. O Vicente não veio porque teve um acidente de moto há um mês atrás e ele quase não está vindo para as aulas. E essa semana ele teve dores muito fortes no pulso dele. Então ele infelizmente não pôde vir. Ele vai ser o nosso... na Enatos a gente chama de VP, né? Que é o vice-presidente. Por quê? Questão horizontal, né? Para a gente ter um dinamismo maior dentro do grupo. O Vicente, ele trabalhou na Jeep, né? Morou na Itália um tempo, no México, e é aluno aqui do Instituto. Queria chamar a Érica.
ser nossa vice-presidente administrativa, estudante aqui do curso de administração. Queria chamar também a nossa vice-presidente do Movimento de Pessoas, que é a Amélia, também no curso de administração. O Lucas, que devido à questão da Energisa, que ele trabalha lá, não teve como vir, ele vai ser o nosso vice-presidente de recrutamento, né? Também é de administração. A nossa vice-presidente de relacionamento comunitário, a Isabelita, que já é formada em serviço social, né? E está aqui concluindo o curso de administração. O nosso vice-presidente de finanças, que é o João Nascimento, né? A nossa vice-presidente de comunicação e marketing, que é a Jordânia. E a nossa vice-presidente de marketing estratégico, que é a Deise, que inclusive foi presidente aqui da empresa Júnior daqui, que é a Unicigma. A Deise não veio por um motivo, ela trabalha no Conde, e eu disse, Deise, se for para vir atrasado, não venha, assim. Foi um pouco chato, mas é porque não fica interessante para membros do time não vir. Aí ela, não, acho que me perdoa, eu disse, não se preocupe. A gente conversa depois, e ela é uma pessoa super competente. O vice-presidente de tecnologia de informação, que é o Túlio Gomes, que é de TSI. Estudou nos Estados Unidos. A gente, inclusive, já está vendo se há uma possibilidade de 26 e 27 fazer um evento com a Embaixada dos Estados Unidos. Que ele tem um contato aí, que ele estudou lá, passou um tempo. Professor de inglês também, viu, pessoal? Outro professor de inglês. Psicólogo. Está fazendo TSI, tudo a ver. E é isso aí, para não ficar longo, aqui está nosso e-mail. Antes de tudo, queria agradecer o empenho, ter aceitado o convite de fazer parte desse time. O time não é o Washington, o time é Enatos e FPB, até porque eu posso sair. E outras pessoas também. Isso aqui é uma fundação de um projeto. A gente está criando esse projeto. Né? Os antigos tinham a pedra, né, fundamental, né? Então, é uma honra assim, ter vocês no time, vocês são dedicados, vocês são ótimos estudantes, né? E se alguém quiser dar uma palavra, se alguém não quiser também, não sei se vocês... vamos dar prosseguimento ao projeto. Tem muita coisa vindo aí, a gente vai dar cursos aqui, né? A gente vai fazer projetos, a gente vai ter uma integração com a comunidade, isso é só a ponta do iceberg. A Enatos, ela dá uma liberdade para o time atuar de diversas maneiras, né? Desde que tenha a autorização, obviamente, da instituição, que vocês são o marco. Tudo que a gente tem que fazer é com a autorização da instituição. Ok? Alguém quer dar uma palavrinha? Não? Então eu gostaria... ele é um cara muito humilde, super gente boa, mas eu tenho o maior orgulho, Edson, de ter você, né, hoje. Porque o Edson, ele é representante da instituição mundial que criou, né, o social business, né, de alguma forma, né, que foi o professor Mohamed Yunus, né, Prêmio Nobel da Paz de 2006. Ele é o representante da Paraíba da instituição, é envolvido também com a empresa que criou o Guia de Boas Práticas para o Negócio Social, utilizado no mundo todo, ou seja, o PMBOK de Negócio Social. Agradeço muito, espero que você possa contribuir conosco. É um cara super gente boa, foi um prazer estar conhecendo pessoalmente, né? Desculpa a rasgação de seda, mas é porque eu adoro estar perto de profissionais que são muito bons e você vê a humildade deles, assim, é uma coisa incrível. Então, Edson, fica à vontade. E dê prosseguimento aí, ele vai dar uma palestra realmente show de bola. E se a gente fosse pagar, assim, cara, pra caramba. Mas como ele veio aqui se frutificar, nos apoiar, pode ficar à vontade, João. Em primeiro lugar, você elevou demais as expectativas de todo mundo que está aqui, então você deixou com um problema. Gente, mais uma vez, boa noite. Eu particularmente prefiro fazer a apresentação sem microfone, mas eu não sei se é por conta da gravação que precisa falar, então vou ter que ficar com o microfone aqui
Eu gesticulo demais, vou tentar não gesticular tanto com o microfone. A gente vai falar um pouquinho sobre negócios sociais, eu vou falar também sobre projetos sociais, a gente vai diferenciar essas duas coisas. Eu vou tentar falar um pouquinho sobre o que é oportunidade para o time Enactus, para a universidade, e o que é que tem hoje acontecendo no mundo, como surgiram os negócios sociais, como surgiram os projetos sociais também. Antes eu vou falar um pouquinho de quem sou eu. Né? Eu sou fundador da Teoria da Prática, uma empresa que existe já há 7 anos e trabalha com consultoria para projetos sociais e negócios sociais de treinamento. Eu sou um ponto focal, essa coisa do representante da IUNOS nos estados está mudando um pouquinho, e inclusive acredito que vai se poder ter mais de uma pessoa representando o IUNOS Social Business em cada estado, em cada cidade. Mas isso o nacional ainda está discutindo, e por isso que eu gosto de pensar que eu sou um ponto focal. Eu sou gerente de operações de uma organização chamada PM for NGOs, a gente vai falar sobre esse PM for NGOs já já. Sou consultor associado de várias organizações, entre elas essas que aparecem aí, a Quintessência, a Limbus, o Momentum, e trabalho com treinamentos, monitoria, consultoria, apoio, desenvolvimento de projetos e de negócios sociais. Eu comecei minha carreira, gente, no setor corporativo. Então eu sou formado em Relações Internacionais, tenho uma especialização em Educação à Distância e outra em Gestão de Projetos. E eu comecei trabalhando com a Federação do Comércio de Pernambuco, com o SEBRAE, e um belo dia eu fui convidado para fazer uma consultoria para uma ONG chamada Visão Mundial, é bastante conhecida, e eu disse, eu não conheço nada dessa área. Mas que é justamente um cara que não sabe nada da área para fazer uma consultoria, para fazer uma análise com um olhar mais neutro. Fiz, tá bom. E aí nunca mais eu quis sair do terceiro setor. Acho que quem se envolve pela primeira vez e consegue enxergar que, como o Washington falou, você consegue ganhar dinheiro, viver bem e fazer o bem, você nunca mais quer voltar para o lado negro da força. Né? Então, nada contra, não quero criminalizar, não quero falar, eu acho que faz parte da nossa estrutura hoje de mercado existir empresas que visam só lucro, não tem problema. Mas a gente está aqui para tentar mudar um pouquinho isso. Como eu falei, a gente vai falar de projetos e de negócios sociais. Eu queria começar provocando um pouquinho vocês. Essas duas iniciativas, ou duas áreas, dois temas, eles têm uma interseção que é fazer ou gerar um impacto social, ambiental, humano, econômico e por aí vai. E existe uma série de tabus com relação a projetos sociais e a negócios sociais. Então, projeto social é caridade. Eu vou estar dando meu dinheiro e aquilo para fazer uma caridade, fazer o bem. Até para abrir um parênteses, a filantropia ela surgiu justamente, as grandes organizações não governamentais, elas surgiram justamente em situações de conflito, como Guerra da Coreia, Segunda Guerra Mundial, e aí eram a igreja protestante que mandava os missionários para lá para tentar ajudar a comunidade, e aí ele pedia dinheiro para os seus fiéis dos países de origem para poder apadrinhar aquelas crianças que estavam lá e que não tinham família ou que tinham sido sequeladas. E aí a lógica, essa é uma das versões da história da filantropia, tá? E aí a lógica que mostra o seguinte, eu vou fazer a filantropia porque eu ganho muito dinheiro no mundo comercial, industrial, e eu vou compensar o que eu ganho ajudando as pessoas que têm menos do que eu. Então não é caridade, é uma forma de você redistribuir. Eu vou perguntar também mais na frente, será que é o fim do projeto social, já que a gente tem negócios sociais agora? Será que a gente consegue resolver todos os problemas sociais com um negócio? Será que tem impacto mesmo no projeto social? Um desafio que eu vou falar sobre isso já já. E o negócio social, é uma enganação? A gente estava comentando um pouco antes aqui de começar a apresentação que o medo que eu tenho hoje é que o termo negócio social comece a ser mal empregado. Então, quanto mais a gente conseguir difundir o que de fato é um negócio social, melhor. Para poder falar dessas duas áreas, eu queria falar um pouquinho o que é que está acontecendo com o terceiro setor. Só para ter uma noção aqui, quem é que é do curso de administração aqui? Então, grande maioria. Só para saber que eu vou falar alguns temas com relação à gestão de projetos, então fica talvez mais fácil, mas eu vou detalhar para quem não é da área, tá? Algumas coisas estão acontecendo no nosso setor, o setor que eu trabalho e que vocês vão se predispondo a trabalhar também. Sempre foi muito equilibrado o ambiente e as ONGs. Como eu falei, na década de 60, 70, época das vacas gordas, então se tinha muito recurso, os países tinham muitos recursos, as empresas tinham muitos recursos, as pessoas tinham muito recurso para doar. Não que isso seja uma caridade, mas para doar e apoiar iniciativas que melhoravam a qualidade de vida de pessoas
menos favorecida. E isso foi mudando aos pouquinhos. Então, primeiro você tem uma escassez de recursos. Está faltando dinheiro em todo lugar. E não é no Brasil só. O Brexit, a saída do Reino Unido da União Europeia, não foi uma questão só política. Aliás, o Reino Unido nunca adotou o euro porque parece que já esperava o que vinha pela frente. Então, os Estados Unidos talvez se consigam manter com maior potência por uma questão de que eles fazem muito dinheiro com as guerras, com os conflitos. Infelizmente, essa é a grande verdade. Mas está faltando recursos em todo lugar. E a falta de recursos também leva o próprio doador, ou a própria pessoa que quer apoiar um projeto ou um negócio social, a fazer escolha. Então, assim, imagina um doador que está lá na Alemanha, ele prefere fazer um apadrinhamento de uma criança ou apoiar um negócio social no Brasil, pelo que ele lê nas notícias, ou no Haiti, ou na África do Sul. Então, o que ele lê do Brasil, que o Brasil é um país que nos últimos 16, 14 anos pagou sua conta do FMI, tem se desenvolvido, tem economia estável, não tem inflação e tem recurso sobrado. Eu tive a oportunidade de visitar o Haiti, a África do Sul também, a Índia também, e é muito, muito, muito pior do que a nossa situação. A gente realmente talvez tivesse condições de resolver os nossos próprios problemas. Mas estou pensando mais em nível global. Começa-se a ter prioridade por outros países. Muita da cooperação internacional saiu do Brasil. Muitas organizações internacionais que apoiavam projetos foram embora. O que leva também a pensar que quem ficou começa a ser mais exigente. Então, na época das vacas gordas, como eu falava, quando tinha muito recurso, se doava o dinheiro e a foto da criança, a foto da escola era o suficiente para saber que o meu dinheiro estava sendo bem empregado. Isso mudou. Primeiro mudou para querer acompanhar, e depois o próprio doador começou a querer decidir como é que aquele dinheiro seria empregado. Queria ver o impacto real de sua doação. Qual é o bem que eu realmente estou fazendo? Coloque de pano de fundo também muitas coisas que acontecem com o dinheiro que é mal empregado, que é mal utilizado. Isso são poucas exceções, mas que infelizmente mancham as ONGs e os negócios sociais. Então o perfil do doador mudou, ele passou a exigir mais. E os modelos que existiam para a gente receber ou captar recursos enquanto ONG começam a falir. Vocês conhecem o modelo de apadrinhamento de criança? O ActionAid, a Visão Mundial, o Child Fund, mostra até. O ActionAid tem muito agora na TV, né? O Medicina Sem Fronteiras, o Médicos Sem Fronteiras também faz isso. Então, é o doador individual que vai lá, manda um dinheirinho que não vai para a criança, ele vai, na verdade, para uma organização de base comunitária que vai oferecer àquela criança o que ela não consegue ter na escola. Então, se a escola só é um turno, ela passa a ficar os 2 turnos, tem um aprendizado, tem um lazer, tem um esporte e por aí vai. Operacionalizar isso é uma loucura, gente. Eu trabalhei em 2 organizações que fazem isso, Visão Mundial e Child Fund. Imagine que todas as cartas que são mandadas entre a criança e o padrinho são lidas. Todas, sem exceção, para proteger a criança. E dos padrinhos internacionais têm que ser traduzidas. O Child Fund Brasil tinha 50 mil crianças apadrinhadas, das quais a grande maioria era de padrinhos de fora do país. É tanto volume operacional que os Correios de Minas Gerais colocou um funcionário deles lá dentro do Child Fund, trabalhando para facilitar o processo. Então esse é um modelo que está falindo, porque já não se consegue mais, quando teve escala, mantê-lo. O próprio modelo de doação para ONGs tem sido repensado justamente por surgirem conceitos como de negócios sociais. E a competição. A gente fala muito que no terceiro setor não há competição. Ah, sim, é uma competição talvez mais saudável, mais transparente. Você busca parceria, você vai trabalhar numa comunidade, você procura verificar quem é que também faz um trabalho naquela comunidade para fazer junto. Mas na hora de captar recurso, tem competição sim. Quem faz o melhor trabalho é quem consegue captar recurso. Então isso desequilibra a balança. E do outro lado a gente tem que pensar em capacitação, a gente tem que pensar em diversificação e inovação. Eu vou falar justamente sobre esses 3 temas daqui para frente. Tá? Vamos começar falando sobre capacitação e aí eu vou falar de gestão de projetos sociais. Então em um momento eu vou começar a falar sobre negócios sociais, a gente vai diferenciar bem o que é uma coisa e o que é outra. Capacitar é dar ferramenta. Não é, a gente não chega numa comunidade, a gente não faz um treinamento com uma equipe e a gente capacita só em passar um guia, passar um conhecimento.
é entregar ferramentas que aquela equipe, que aquela comunidade possa usar para melhorar sua condição social. No mundo, existem 3 grandes grupos de certificação internacional. Não sei se vocês são familiares com alguns desses, pelo menos no caso do PMBOK, que é o mais conhecido Guia de Gestão de Projetos. A mais antiga é a IPMA, que é de 65, que surgiu na Suíça. Depois você tem o PMI, que criou várias certificações, na verdade não é só o PMBOK. Depois você tem o Cabinet Office, que é no Reino Unido, e que criou que é o Prince2, o Prince2, que também é uma metodologia muito conhecida. E aí tem um outro parênteses que é o seguinte: o Cabinet Office e o Prince2 foi criado, na verdade, pelo governo britânico para que todos os projetos que são executados com recursos públicos precisam ter na sua equipe, na sua organização, alguém certificado pelo Prince2. Olha que fantástico. Então eles pensam assim, bom, já que está colocando muito recurso para obras, tecnologia, qualquer tipo de projeto que seja feito, vamos fazer o seguinte, vamos criar um standard, um padrão, e garantir que as pessoas que vão lidar com esses projetos tenham um nível mínimo ou um nível de excelência para gerir os projetos. Mas todos os 3 são para o setor corporativo. Não que a gente não consiga usar as ferramentas que estão aí para o setor social. E aí surgiu, então, em 2005, a Lingus surge. Lingus é Learning in NGOs. Eles desenvolvem capacitações, treinamentos para organizações sem fins lucrativos. E em 2011, o PM for NGOs. Alguém já ouviu falar do PMD Pro? Tirando o pessoal da Inactus. Você já? Quem mais? Mais ninguém? Que bom que eu estou aqui então, né? Porque senão aumentar o conhecimento. O PMD Pro surgiu de uma necessidade. Lembra que eu falei que estava nesse o doador mudou de perfil? Ele quer projetos mais bem conduzidos, melhor gerenciados. Então começou a utilizar metodologias da área corporativa para gerenciar projetos sociais. Então, vocês imaginam que algumas organizações, como o Child Fund Brasil, como Visão Mundial, como outras que têm sede aqui, têm equipes de pessoas que têm um grau de educação, têm um nível de desenvolvimento educacional que consegue absorver metodologia como essa. Mas a associação de bairro, lá em Cansanção, no interior de Minas Gerais, não tem, talvez, sequer acesso a um guia como esse, uma certificação como essa. Não quero desmerecer, estou falando que é oportunidade realmente de ter acesso a estudar, a acessar, a fazer uma prova de certificação e por aí vai. E aí o Lingus, na verdade, criou o PMD Pro, que é uma metodologia específica para o terceiro setor, para gerenciamento de projetos. Eu fiquei tão feliz, vocês não fazem ideia. Nessa conversa que eu estava tendo com o Washington anteriormente, conversa para cá, conversa para lá, e ele me procurou por causa da minha função do UNO Social Business, né? E aí eu comentei, olha, mas você faz o que mais? Eu, olha, eu sou gerente de operações do PM for NGOs, que cuida do PMD Pro. Ele disse, você está brincando? Eu falei, por quê? Porque o PMD Pro é a metodologia que o Enactus usa em todos os seus projetos. E eu nem sabia disso. A Lingus, na verdade, não pegou só aqueles guias e colocou, traduziu para uma linguagem mais simples. Pegou a experiência de várias organizações. A Lingus, na verdade, tem 75, a última vez que eu olhei, organizações não governamentais que são associadas a eles. Eles pegaram a experiência e colocaram um guia pequeno, simples, de linguagem acessível, com 170 e poucas páginas. Eu estou vendendo meu peixe, depois eu vou falar o preço desse guia para vocês, tá? O Washington já sabe, mas deixa quieto. Mas eu queria perguntar para vocês, já que vocês são da administração, o que é um projeto? O que diferencia um projeto de uma atividade minha do dia a dia? Os projetos são... O projeto tem começo, meio e fim. E os processos são contínuos e rotineiros. Os processos não têm fim porque eles se repetem, são rotineiros. Perfeito. Alguma outra característica? Vou fazer suspense, não. O projeto tem começo, meio e fim. Ele tem um objetivo específico, um escopo específico. Eu vou entregar um resultado, um objetivo, uma mudança no final dele. E ele tem um orçamento também específico. Então são esses 3 pontos aí, ou esse triângulo de gestão, que faz com que eu tenha um projeto. Uma atividade ou um processo, ela é contínua, ela pode até ter um orçamento específico para ela, mas consequentemente ela se renova, enquanto o projeto tem começo, meio e fim.
Só uma definição mais acadêmica, né, que o projeto é um empreendimento temporário para criar um produto exclusivo que tem começo, meio e fim e dentro de um determinado tempo e um orçamento específico. E qual a diferença de um projeto social para um projeto corporativo? Um projeto de TI, um projeto de engenharia, o que tem diferente num projeto social? O fato de que a gente vai fazer, na verdade, uma mudança de comportamento, uma mudança de hábito, uma mudança social em um beneficiário. Então a gente não entrega simplesmente um produto, uma estrada, uma ponte, um edifício, a gente acarreta em geral uma mudança social do público que a gente está trabalhando. Esse é o ciclo de vida de projetos do PMD Pro. Eu não quero entrar muito em detalhes na parte de como é que o ciclo de vida funciona, fase por fase. Eu espero que depois vocês acessem e comprem o guia e baixem o guia para poder utilizar. Tá? E quanto custa o PMD Pro? Caro? Quanto é que você me diria que custa o PMD Pro? Um chute. Absolutamente nada. Zero. O guia foi desenvolvido com recursos públicos em um projeto para criar essa capacitação. Então, quem quiser acessar o site do Tempo for NGOs, consegue baixar o guia do PMD Pro em 7 línguas diferentes: português, inglês, espanhol, francês, italiano, dari, árabe, russo, chinês está sendo traduzido e pediram para traduzir para coreano agora. De graça, porque foi construído com recursos públicos. Então não faz sentido você criar algo com recursos públicos de um projeto que foi com o Banco Interamericano e depois vendê-lo. O que vocês encontram na internet quando procuram gestão de projetos sociais são capacitações, treinamentos. Eu mesmo ofereço treinamento. Mas tem uma diferença de você acessar a metodologia, ela é gratuita, o PMBOK é pago. Não estou desmerecendo, não é isso. O PMBOK veio de uma área corporativa que funciona dessa forma. O PMD Pro vem da área social, criada com recursos públicos, então vocês têm acesso ao guia, vai ser atualizado esse ano e já saiu um guia de problemas. Então depois vai ficar o contato ou com o Washington, podem baixar o guia de graça e utilizar como referência para os projetos de vocês. Vamos falar um pouquinho de diversificação então, saindo, pois não. E a certificação? A certificação custa uma bagatela. No PMI eu acho que está $460 o CAPM, não é isso? E 570 o PMP. O PMD Pro para organizações de base comunitária custa $22. Para organizações que trabalham em países em desenvolvimento, $22. Organizações que trabalham em países desenvolvidos custa $60. E para consultores, fundações, institutos internacionais custa $150. E esse valor não é pago a nenhuma organização de treinamento. As organizações oferecem o curso e já incluem ali a certificação da prova para facilitar. Mas, na verdade, essa certificação é feita pela APMG. E surpresa, adivinha qual é a certificação que a APMG também certifica? Lembra que eu contei aquela história do Cabinet Office? A APMG é quem certifica o Prince 2. Fica localizado em Londres. Por isso que ele falou que eu estava em Londres, que eu falei com ele, eu estava lá em reunião de trabalho com o pessoal da APMG. Então a certificação tem um peso muito grande. Hoje no mundo tem 20 mil pessoas treinadas, fizeram a prova do PMD Pro, 17 mil passaram na prova. Então é uma massa muito pequena se a gente pensar em termos globais, mas para uma coisa que é acessível, que é gratuita, e que a função principal é permitir chegar na base comunitária, não só nas grandes organizações, por isso que é acessível. Vamos falar de diversificação. Quando a gente fala de diversificação, a gente fala de onde vem o recurso para a gente continuar os nossos projetos e os nossos negócios. Né? Existem várias formas de a gente pensar em captação de recursos. A doação a fundo perdido, ou apadrinhamento, que são as captações tradicionais. O crowdfunding, que ficou muito comum nos últimos 2, 3 anos. Né? Cada pessoa doa um pouquinho e você consegue, então, um grana para montar um negócio ou para realizar até mesmo uma vaquinha para fazer uma festa de aniversário tem. Nos projetos sociais não seria diferente. O crowdfunding? Conseguiu? Legal, parabéns. Então, o crowdfunding foi uma solução porque as pessoas não conseguiam aportar o recurso para um projeto inteiro, e aí você conseguiu dividir isso entre várias pessoas.
O multifunding, que é muito empregado pelas organizações não governamentais, então você não consegue captar todo o recurso por apadrinhamento. Eu vou pegar uma parte do recurso da prefeitura, uma outra parte do nível estadual, outra parte do federal, outra parte do privado. Isso parece bem joia, né? Não. Eu gerenciei um projeto que tinha 3 doadores, cada um com suas exigências, cada um com seus relatórios, cada um com seus formatos, cada um com suas expectativas, e é uma loucura. E os negócios sociais, que é o que eu quero falar um pouquinho mais daqui para frente com vocês. Que é uma inovação. Não é novidade o negócio social, não, gente. Tá? Eu até comentei agora há pouco que eu trabalhei na Ética Comércio Solidário, era uma empresa de comércio justo. E eu me dei conta que a ética era um negócio social, isso lá atrás, em 2010. Depois que eu vi quais eram os conceitos de um negócio social. Para falar de negócio social, eu tenho que contar a história desse cara aqui. Mohamed Yunus. Ele nasceu em Bangladesh, teve a oportunidade de ir morar nos Estados Unidos e estudar, se formou economista. É curioso que ele, eu acho que é a única pessoa que é economista que ganhou um prêmio Nobel da Paz. Então ele se formou em economia e resolveu voltar para Bangladesh para trabalhar lá. Ele queria voltar para junto das suas raízes, né? E ao voltar para Bangladesh, ele descobriu uma coisa, que era que as mulheres da vila onde ele morava, da comunidade onde ele morava, estavam todas endividadas, com agiotas. E era assim, ela se endividava com um agiota que era quem comprava o artesanato delas. Então imagina, ele pagava o quanto queria pelo artesanato, e ela fazia uma nova dívida que ele ia virando uma bola de neve. Eu vi isso acontecer aqui no Ceará. Eu vi isso acontecer aqui no interior de Pernambuco, no interior da Paraíba. Não é só uma coisa de lá da Índia, lá da Bangladesh. Eu falo Índia muito, gente, porque eu estive na Índia aprendendo essa metodologia, mas que veio originalmente de Bangladesh. Então, elas ficaram presas a esses agiotas, porque era para quem elas podiam vender. E era uma fortuna que elas estavam devendo para esses agiotas. O grupo de mulheres perto da casa dele devia um total de $14. A gente vai já falar sobre a comparação de paridade do Taka de Bangladesh com o real brasileiro. Vocês vão entender que realmente isso é muito dinheiro. Ele pegou o dinheiro do bolso dele e emprestou para elas. E falou, olha, vai lá, paga o agiota, volta e continua produzindo artesanato e procura para quem vender. E deu certo, porque ele não deu o dinheiro para elas, ele emprestou o dinheiro para elas. E elas pagaram de volta. E aquilo foi crescendo. Então ele começou a formar grupos de poupança. Você imagina, se eu chegasse para você e dissesse assim, você pode pegar o valor que você quiser emprestado, pagar em quantas vezes você quiser, e você que vai dizer qual é o de juro você quer pagar. Parece mentira, né? Não é não. É exatamente assim que funciona um banco comunitário. Mas antes de chegar no banco comunitário, deixa eu falar como é que a gente chegou nisso aí. Ele começou a perceber que a coisa estava crescendo e começou a ver que o dinheiro que ele tinha já não dava para pagar e para emprestar para as mulheres. E todas elas pagando de volta. O nível de inadimplência que tinha era muito pequeno, era 0,1%, 1% de inadimplência. Eram muito poucas mulheres que não pagavam. E ele, bom, já que eu não tenho dinheiro suficiente, eu vou pegar dinheiro onde tem dinheiro. Eu acho que você deve chegar perto de uma hora. Tá bom. Então eu vou falando. Ele foi no banco. Chegou no banco e falou, olha, essa história que está acontecendo aqui, eu queria ver com vocês como é que vocês fazem então para emprestar o dinheiro para elas. Não, elas não têm com que dar garantia de empréstimo. Mas não precisa, elas estão pagando para mim, eu estou mostrando para você. Não, tem que ter garantia. Eu coloco as minhas garantias. Não são suficientes porque você não é a pessoa, a gente não tem como cobrar, então. Aí ele voltou para a vila. Obviamente ele estava trabalhando com outras pessoas e disse, vou fundar um banco. Todo mundo achou que ele era doido, né? Disse, como é que você vai fundar um banco? Isso é fácil. Vou fazer exatamente tudo ao contrário do que os bancos fazem. Então, tudo que o banco faz, eu vou fazer ao contrário. E aí ele fundou o Grameen Bank. O Grameen Bank é o seguinte, ele não tem contrato. As pessoas que são donas do Grameen Bank não têm contrato. Essas pessoas que vocês estão vendo aí, são de uma célula do Grameen Bank. Uma célula ou um grupo, são grupos de poupança. Eu tive a chance e a honra e a oportunidade de adaptar essa metodologia para o Brasil. Então ela funciona da seguinte forma, você reúne entre 10 e 20 mulheres.
Elas se reúnem, tem que morar próximo todas elas. Elas decidem quanto querem poupar por semana e tem que se reunir toda semana. Mesmo que tenha que ser 50 centavos, elas vão poupar 50 centavos. Elas decidem o valor dos juros, as condições de empréstimo e o número de parcelas que elas vão pegar daquela poupança delas. Não é dinheiro dado. Ela pega emprestado e devolve para o grupo. Eu conheço grupos que depois que a gente largou a mão, depois de 6 meses, com mais 6 meses elas tinham mais de R$1.700 em caixa, porque elas começaram a pegar aquele dinheiro em empreendimentos próprios. Isso aqui no Rio Grande do Norte. A única dificuldade que a gente teve aqui no Brasil com a metodologia foi que lá na Índia e lá em Bangladesh eles colocam uma caixinha na casa da tesoureira. Aí uma presidente fica com a chave, outra pessoa fica com a chave, e se fizer isso aqui, já viu o que é que vai dar, né? E lá na Índia e lá em Bangladesh, depois que o movimento cresceu, os bancos passaram a aceitar os documentos de constituição dos bancos comunitários como sendo para abrir uma poupança coletiva. E a gente não conseguiu isso aqui. E o Grameen Bank surge assim, sem papel. As mulheres que fazem parte do Grameen Bank é quem decide as regras, quem decide as condições, que decidem juros. E o grau de... Vou mostrar alguns dados para vocês, olha. São 8.540.000 pessoas que são donas, e toda pessoa que é poupadora é dona do Grameen Bank. Mais de quase 7 milhões de dólares emprestados. O valor médio de empréstimo não é alto, é $161. Aqui no Brasil, eu vi mulheres pegando dinheiro emprestado para poder comprar um gás, ou para comprar um remédio, precisar de R$50, R$30, R$20. Eu estou falando de pessoas que estão em situação de extrema pobreza. E mais de 12,5 bilhões emprestados ao longo da existência do Grameen Bank. Agora, olha só, são 81.000 vilas, ou comunidades, se a gente for pensar aqui no Brasil. 96% são mulheres. Por quê? Por que poupança dá certo com um grupo de mulheres e não dá certo com um grupo de homens? O que é que a mulher faz quando sobra dinheiro? Foi bom que foi ela que falou, ela já me ajudou depois a dar um exemplo negativo. Mas a grande maioria das mulheres que tem uma família, quando sobra um dinheirinho, ou às vezes ela faz sobrar, né? Ela faz sobrar, ela tira ali um realzinho, 2, 5 e enfia debaixo do pote de biscoito. O homem sobrou 5, o bato uma cerveja, né? E tem mais, e se for novo, a mulher que é mais nova, solteira, ela às vezes está juntando dinheirinho porque ela não quer ser independente. O homem não quer colocar, a primeira coisa que ele quer fazer é o seguinte, ele quer colocar uma calota no carro. Ele não tem nenhum carro ainda, mas ele compra um conjunto de calota para colocar no carro. Deixa lá na garagem com plástico para não enferrujar. Estou brincando, gente, mas isso é uma verdade, estatisticamente é assim. Lógico que tem muita mulher que quando sobra dinheiro vai gastar no salão. E lógico que tem muitos homens que quando sobra o dinheiro ele guarda e pensa na família. Mas na grande maioria são mulheres. A gente tentou fazer grupo de homens no Brasil, fomos desafiados. Quer dizer, na verdade nós desafiamos os homens que queriam montar o grupo e não deu certo. Nenhum. O que deu certo foram grupos mistos. Então tinha grupos que tinham mulheres e homens. 99% dos filhos das pessoas que tomam empréstimos estão alfabetizados. E o payback, ou seja, o valor que volta, é de 98%, quase 99%. Ou seja, 1% dos empréstimos tomados é que não são pagos. E o truque da história é que tudo é decidido por elas. Elas são donas das pequenas células e moram perto. Então a pessoa falta uma reunião, uma mulher falta a reunião, a outra fala, vai faltar essa reunião por quê? Eu estava doente, não estava nada. Eu vi você ir passear, bater perna. Ou então não paga o empréstimo, então existe uma cobrança social que acaba funcionando muito bem. Tudo começou com um banco lá em Bangladesh, mas se transformou nisso aí. Então, do banco começaram a surgir outras iniciativas. O banco começou a se juntar com grandes organizações, como criou uma fundação. Você tem o Grameen América, você tem, cadê o da Danone? Tem a Basso Grameen, tem o Trust Grameen, que faz empréstimos de larga escala, tem um Healthcare para cuidar de plano de saúde, todos eles com os mesmos princípios. Eu estou falando. Antes de mostrar o conceito, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu mostrar para vocês o próprio, contando como é que foi que ele criou a Grameen Danone.
Então existe hoje uma empresa que é a fusão ou uma sociedade entre o Grameen Foundation, o Grameen Bank e a Danone, que a gente tanto conhece. We created a joint venture company with Danone. Danone is the food company, it's the water company, and yogurt company. You know, Danone yogurt, everybody likes it. So this is called Grameen Danone Company in Bangladesh. I met the chairman of Danone in a chance meeting, and we were discussing, and I suggested to him, why don't we create a Grameen Danone Company in Bangladesh? He said, to do what? I said, to produce yogurt. He said, your yogurt is very delicious. I said, for a special purpose. We can produce yogurt to address the problem of malnutrition among the children of Bangladesh. We take all the micronutrients which are missing in the children, put it in the yogurt, and make it very cheap so that the poorest children can afford it and eat it. There are millions and millions of children in Bangladesh who are malnourished. Experts tell us that if a child eats 2 cups of these yogurts per week and does it over a year, he or she will regain the full health. He said, I agree. He shook hands and we said, I said, I was finished it. I said, it will be a social business. He said, what is a social business? I explained to him, in this business, social business, you can invest, but you cannot take any dividends. You can take all your investment back, recoup all your money, but after you have taken back the last penny, it stops. Company continues to earn profit, but it's not your profit. It's company's profit, and company continues to expand and reach out to more children because it is driven by the social objective. He again shook hands and said, I agree. This time I thought he doesn't understand my English. But later on I exchanged emails explaining everything. I said, please confirm if we understand each other. He gladly sent me back as I understood every word of it. Let's go ahead and do it. And we created that company. We are selling that yogurt now in Bangladesh. She gets a batch of supplies from the Grameen Danone factory, and then she sells it in the village. We have a special program for beggars. So she might be a member of that group that as a beggar she joined Grameen Bank to take a loan and start the business. And instead of begging around, now she sells around. So it's a transformation by itself. This particular job of selling yogurt came in very handy. She knows the families all around the place. She knows where she can sell this stuff. And people support her because she used to beg. Now she is selling something. So this is good for everybody. If this becomes successful in this cluster of villages, then all we have to do is to repeat this all over Bangladesh. Because as a once if you put it in a business format, then the sky's the limit. You can expand it as many ways as you want. Because once you get this engine started, it never stops. It runs by its own steam. And that's where the difference between charity and a social business. In charity, when you give the money, it goes away. It never comes back. So charity dollar has only one life. If you use it, it's done. But if you can define this or design this into a social business, then suddenly that social business dollar has endless life. Because it recycles, starts moving back and forth again and again. So you touch many more lives and it continues ever and ever. Muito legal, né? E uma coisa que ele fala com relação a comparar com caridade é muito importante, porque realmente o dinheiro que você coloca num projeto social, ele vai e foi. Porém,
A gente não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo com negócios sociais. Desastres naturais, por exemplo, vão continuar precisando de doação. Isso é só para dar um exemplo. Mas se a gente puder resolver um problema social com um negócio social, a gente está conseguindo fazer com que ele se multiplique, a gente está conseguindo fazer com que aquela transformação, aquele impacto perdure sem precisar colocar mais recursos ali. O conceito é esse. Então, eu penso sempre em solucionar um problema social, ambiental. O negócio social é autossustentável como qualquer negócio e ele não distribui dividendo. A gente vai falar sobre as características do negócio social, porque a primeira impressão que dá é que, bom, então vai todo mundo trabalhar como voluntário, e não é essa a ideia. O caso do Grão Danone parece muito bonito assim no vídeo, mas é como qualquer outra empresa. Vocês já imaginaram a dificuldade de montar essa empresa em Bangladesh? Primeiro, que as crianças não estavam acostumadas a tomar iogurte. Segundo, que é quente para dedéu. E lá não tem geladeira. Você pegou a pessoa que era pedinte e foi colocar para vender, tem que criar uma estrutura de educação, criar um hábito de consumo nas crianças. Então, não é como montar qualquer empresa. Tem um desafio de montar empresa como qualquer outro negócio. A diferença é que era focado em resolver um problema, não era vender Danone. Era vender Danone com os nutrientes corretos para acabar com a desnutrição. Esse gráfico mostra um pouquinho como é que foi o planejamento para criar a Grão Danone. Esse é o valor que 40% das casas recebem em tacas. A renda da família. São 5.000 tacas a renda mensal de uma família, com 7 pessoas. E aí tem distribuído com o que elas gastam esse dinheiro. Então elas gastam por mês 2.000 tacas com comida. Por pessoa vai dar ali por volta de 67, 70 tacas, né? Quanto é que isso representa em reais? Primeiro que a taca ontem estava dando 25,6 para R$1. Então, 5.000 tacas é R$194. Essa é a renda de uma família em um mês com 7 pessoas. Se você pegar, então, quanto é que dá o gasto com comida, são R$77 por mês. E aí você vai ter, por dia, um gasto de R$2,61. Ou seja, como é que a gente tem para colocar um produto como o Danone? Quanto é que custa uma bandeja de Danone? Deve estar custando uns R$4 ou R$5 a bandeja. Né? Por aí. Então, o Danone sairia pelo menos R$1, é metade da renda da família da pessoa. Então, teve todo um estudo de mercado para poder montar o negócio. Então, não se iludam de que montar um negócio social é eu ver um problema e vamos lá, vamos resolver. Tem todo o fundamento de administração e gestão de empresa por trás dele, como em qualquer outro negócio. A diferença, como o Mohamed Yunus falou, é que ela é focada, é movida pelo problema que eu quero resolver. E aí eles fizeram um estudo de quanto é que a família gastava de produtos que tinham lá e colocaram aqui o choque dói por 7 tacas para conseguir estar abaixo do gasto diário por pessoa com alimento. Então, para as crianças, aquele alimento que eles conseguem. Estamos falando de um lugar realmente pobre, né, gente? No Brasil também tem alguns exemplos de negócios sociais criados, inclusive aqui em Recife, o Saladorama. Eu conheci o cara que montou o Saladorama. Alguém já ouviu falar do Saladorama, não? Já, né? Meu Deus, eu tenho problema com relação com nomes. Mas eu conheci ele pessoalmente, ele contou a história dele. Ele era um cara que fazia universidade, arrumou um emprego da área de administração, arrumou um emprego numa empresa, logo que se formou, e no primeiro dia de empresa, ele dava almoço para eles. No primeiro dia do almoço que chegou lá, adivinha, era só comida natural. Verduras, frutas, alimentos mais naturais. Aí, ele foi comer uma coxinha do outro lado da rua. No segundo dia, ele falou, bom, não vai dar para ficar comendo coxinha todo dia. Então, ele começou a comer salada. Só que no final de semana, com os amigos, hambúrguer, churrasco. Depois de um ano trabalhando na empresa, ele chegou num certo domingo, que um amigo ligou para ele, olha, vem cá, vamos comer um hambúrguer. Cara, acordei pensando em comer um alface hoje. E ele conta pra gente assim, lógico, não foi um alface, mas acordou com vontade de comer uma comida saudável. E foi pedir um delivery. Alguém já pediu pelo iFood comida saudável?
Eu já. E é caro. Tem alguns casos que a gente consegue encontrar boa comida por um preço, mas a maioria é uma fortuna. É mais caro do que pedir um prato de camarão. E aí ele pensou, putz, como é que eu, que tenho uma vida razoavelmente boa, tenho um bom salário e tal, não consigo pagar esse delivery? Imagina quem está lá na comunidade, como é que vai pedir, como é que vai mudar o seu hábito alimentar? E aí ele criou o Saladorama, e para criar o Saladorama ele largou o emprego, pegou o dinheiro que ele tinha, se enfiou na favela da Rocinha, passou um mês no Vidigal e um mês e foi 15 dias na Rocinha, aprendendo como é que... Então vejam, não foi uma coisa tipo, eu tenho um sonho e vou criar uma empresa. Ele fez uma imersão, descobriu qual seria o melhor modelo de negócio, e hoje o negócio está espalhado pelo Brasil. Tem em Recife uma filial, né? Que ele criou, que na verdade eu até brinquei, vem cá. Tá, você criou uma filial em Pernambuco. O que é que impede que essas mulheres comecem a trabalhar por conta própria? Ele falou, para mim já dá, porque eu quero que as pessoas mudem de hábito. Se elas ficarem independentes, melhor. É até menos dor de cabeça para mim. Eu fico só como tutor delas, porque o que eu ganho, o que consegue vender hoje no Rio de Janeiro, já paga o meu salário da minha equipe. Então ninguém está pensando no lucro, isso não é um problema. Esses são os 7 princípios. Na verdade eram 6, quando o Mohamed Yunus escreveu numa reunião, uma mesa de um restaurante com o CEO do Grameen Foundation. Eles estavam pensando em criar um negócio social, e ele começou escrevendo 6, mas chegou e depois ele botou um 7 lá embaixo. 1. Orientado para resolver um problema, e não de uma ideia. E um problema real, que você vai lá e identifica que ele realmente existe. 2. É sustentável economicamente, é uma empresa. Como toda empresa tem que se sustentar. O investimento retorna. Se você pega dinheiro emprestado com algum investidor, você paga de volta esse investidor sem nenhum centavo de juros, nem correção monetária, nem nada. Um investidor faria isso? Loucura, né? Não é melhor colocar numa empresa convencional? A fonte é a mesma daquele que antes doava para o projeto social. E que ele doava e não recebia o dinheiro de volta. Então, minimamente, ele está recebendo o que ele investiu. 100% do lucro da empresa é reinvestido. Consciência ambiental, e aqui entra um ponto muito importante. Não é porque você trabalha com negócio social que você vai trabalhar como voluntário. Pela minha experiência já de 13 anos com ONGs, o que eu tenho percebido é que os grandes talentos vão embora. Porque os salários não são altos, porque as políticas de salário dos financiadores não é alta. Então, no negócio social, quanto é que custa hoje, quanto é que é o salário de um assessor financeiro para uma empresa do porte da empresa que eu estou criando? Ah, é 5 mil, é 10 mil, é 15 mil? Ótimo. No negócio social, vai ser 5 mil, 10 mil ou 15 mil, dependendo do tamanho da empresa. No começo, você está montando um negócio, como em qualquer negócio, vai ter sacrifício, vai ter salário baixo. Vai ter um ano de investimento que está fazendo esse consórcio. Estabelecer o negócio, salário de mercado. Só que não tem lucro, não tem participação de lucro, não tem retorno de investimento. E aí o 7º que ele escreveu depois no final, que faça com alegria. Você está fazendo um negócio, um trabalho com um negócio social que você não está tendo alegria, não está valendo a pena. Bem rapidinho, esse é um gráfico só que mostra onde é que está o negócio social. Então, ao mesmo tempo que ele é autossustentável como um negócio tradicional, ele também maximiza o impacto social e ambiental. Ou, de outra forma de olhar, o negócio social ele aparece aqui em cima como que é o mais sustentável junto com outros tipos de negócios e que gera impacto, mas não é sustentado por doações. Esse gráfico é legal, mas eu não vou ficar entrando em muito detalhe nele, não. Um comentário que eu queria fazer. Existem negócios sociais, negócios de impacto social, negócios de valor compartilhado, negócio inclusivo. Tem um monte de conceito. Tem empresa B também, tem empresa... Você fica um dia sério para saber como é a vida do cérebro. A verdade é que esses modelos de negócio, você distribui lucro, não distribui lucro, é uma questão apenas conceitual. O modelo do Yunus não há distribuição de lucros. O modelo da Artemisia, se eu não me engano, há distribuição de lucros sim. Então eles são ruins? Não, é só um outro modelo. E que ótimo que a empresa está procurando solucionar um problema e distribuindo lucro, não tem problema. É uma questão somente de como é que você quer adotar o teu negócio, como é que você quer conceituar ele. É uma decisão empresarial.
O problema é, se você é gerido pelo lucro, na hora que tiver um aperto na empresa financeiro, você vai tomar decisões baseadas no valor financeiro. Não é o caso do conceito da Artemisa, porque é só divisão de lucros. Mas o conceito do resto é todo igual de resolver um problema. Como é que eu crio um negócio social? Primeiro, comece pelo problema e não por a sua ideia. Então, identifique um problema na comunidade, um problema por comunidade, gente. Aí eu lembro de uma pergunta curiosa que eu recebi em uma palestra que eu fiz, que foi o seguinte: ô Edson, eu moro no... Como é aqueles condomínios que tem em São Paulo? Está chegando um aqui agora, aqui perto do Sebrae, Alphaville. Eu moro no Alphaville. E existe um problema lá dentro com relação à mobilidade das pessoas que têm algum tipo de dificuldade, deficiência motora. Eu estou pensando em criar um negócio para resolver esse problema. E é uma comunidade grande, Alphaville. É um negócio social? Quem diz que sim? Quem diz que não? Que sim, vamos lá, sim. Quem diz que não? Quem não diz nada? Se seguir esses princípios aqui, é um negócio social. No seu condomínio, você identificou um problema que tem lá e você quer montar um negócio para receber um salário, não é receber lucro, receber um salário justo pelo seu trabalho e resolve um problema social do teu condomínio, do teu bairro, da tua rua, é um negócio social, desde que siga esses princípios. Então, procure fazer alguma coisa que está perto de você. Um problema que é muito comum em todas as cidades que eu já visitei é mobilidade urbana. Todas não, né? As cidades de países mais estruturados não é, mas aqui, para deficiente físico que tem que andar de cadeira de roda ou para cego, é horrível. Então, vai que você, na sua bairro, na sua rua, você pensa uma solução para esse problema e segue os princípios, é um negócio social. Estreite as causas do problema social. Então, o problema social é mobilidade. Por quê? Por quê? Porque isso é uma técnica, eu usar que é a técnica da criança de 5 anos. Você encontra um problema e você vai tentar descobrir qual é a raiz daquele problema, para você não tratar o sintoma, e sim você tratar realmente qual é a raiz do problema, e conseguir resolver de fato. Se eu olhar para trás, você toma uma coisa que eu comi. Ah, tá vendo? Que bom que eu não falei bobagem, então. Eu vou mais, eu posso colocar mais porquês, mas a técnica é de 5 porquês. Então eu perguntando por que isso acontece, e aí eu monto uma árvore de problemas. Eu tenho um problema central, eu tenho as causas, que podem ser várias, e tem os efeitos desse problema que podem ser vários. Eu posso trabalhar só uma das causas no meu negócio social. Pense sempre no que tem de potência também na comunidade, não só na carência. Então, de que forma aquela comunidade, ou teu condomínio, ou Alphaville, tem de potência para melhorar, a resolver um problema social? Só um detalhe, tá, gente? Eu falei que é um negócio social, mas o Uno Social Business não apoiaria esse negócio social. Só para fechar os parênteses aqui. Então, conceitualmente é um negócio social, mas o Uno Social Business, a Artemisa, Enactus, eles têm foco em trabalhar com comunidades com pouco dinheiro, com pouco acesso, com menos favorecidas. E vamos falar sobre o cruzamento já. Com comunidades menos favorecidas, tá? Mas não desmerece você fazer um negócio social para resolver o problema da tua rua ou do teu prédio. Se todo mundo, imagina só, se todas as empresas tivessem seus produtos, caros ou baratos, tentando resolver um problema, acabar o problema do mundo. Verdade. Crie com e não para as pessoas. Você não vai criar uma solução de um negócio social para os deficientes, para as pessoas que não têm acesso a determinado serviço, para quem tem pouco recurso financeiro. Você vai criar com eles. Você tem que chegar e tem que sentar com essas pessoas. Faltou o slide, acho que saiu lá, que tem uma moça sentada no chão, conversando com as pessoas da comunidade. Faça uma ficção social. Use uma técnica chamada técnica disruptiva de ficção social. E aqui entra muito uma área que eu gosto pra caramba, que é Star Wars e Star Trek.
Quem aqui, não vou perguntar a idade não, porque não é delicado isso, mas eu já passei dos 40, e eu me lembro quando eu assistia Capitão Kirk, abria aquele troço, fazia e falar, aquilo para mim era coisa impossível de acontecer. Ou no Star Trek, as pessoas se falando olhando no monitor do computador, os Jetsons falando na televisão, um com o outro. Está ali, a gente faz isso com o celular agora. Gente. Alguém lá atrás extrapolou o possível e pensou, eu vou criar esse negócio, e criou. Por que a gente não pode ser assim com as questões sociais, com os problemas? Eu quero imaginar um mundo, por exemplo, sem microcefalia causada pelo mosquito da dengue. Mas essa tem muito mosquito. Não, peraí, calma. Não é para amanhã nem para a semana que vem. Eu quero daqui a 10 anos não exista mais transmissão de dengue, de chikungunya para gerar microcefalia. E eu vou começar a pensar como ficção mesmo. Eu vou inventar uma arma laser que vai matar só os mosquitos que estão... Parece bobagem o que eu estou falando, mas foi assim que surgiu a internet, foi assim que surgiu o celular e por aí vai. Isso é o que o Mohamed nos fala. Vamos imaginar o mundo que a gente quer e vamos construir ele. Coloquei tudo no papel, conversei com a comunidade, e aí? Teste, erra, aprenda, teste, erra, aprenda, teste, erra, aprenda. E aí entra um pouco a diferença do Uno Social Business para o Enactus. Eu acho que a gente tem muito a trabalhar junto. O Enactus trabalha com incubação de ideias, sempre baseadas em problemas. O Uno Social Business pega um problema com a empresa que já está com o teste realizado para fazer o processo de aceleração e de investimento. Então, seria o primeiro degrau, digamos assim. Está aí o slide. Conheça seu consumidor. Não é porque é social que as pessoas vão querer. Eu fiz uma bolsa legal, bonitinha. Aquela bolsa que aparece, por exemplo, da Enactus, eu tenho certeza que não foi feito só. As pessoas não compram só porque é para ajudar as pessoas. Vocês lembram do vídeo? As bolsas eram bonitas pra caramba. Então, tem um designer por trás daquilo, tem um estudo de consumo. É um negócio, gente. Então, conheça seu consumidor. Por filantropia, a pessoa vai comprar uma bolsa, seu negócio vai falir depois de um ano. Se a bolsa é boa, você tem, igual a qualquer outro tipo de marca, você tem edições de inverno e verão e por aí vai, e você está montando um negócio para resolver o problema. Então chega o momento de glória, né? Faturo, já sou uma empresa, logo existo. Não é bem assim não, gente. Eu preciso primeiro ter capital para teste, ter um seed money e ter um capital de giro. Eu preciso testar o meu produto, eu preciso perder dinheiro. Vamos investir dinheiro e perdê-lo para testar o produto, ver o que é melhor, o que é pior. Eu preciso ter um capital inicial, muitas vezes, para poder alavancar daí a empresa. Então, o primeiro capital que eu usei foi fazer teste. Agora eu tenho que alavancar a empresa. Eu preciso ter capital de giro. E aí é onde eu falei que entra um pouco o apoio do Uno Social Business. Depois da fase de teste, o Uno Social Business apoia, não necessariamente todos, mas algumas boas ideias. Principalmente aquelas que têm capacidade de multiplicação. Então, assim, na última conversa que a gente teve com o Nacional, estava para montar um edital para chamar negócios a apresentarem suas ideias. Isso ainda não está estruturado, mas deve ficar estruturado até o final do ano. E também pode-se apoiar os negócios não só com capital, mas com conhecimento também. O subsídio cruzado que o Washington falou é o seguinte: eu monto um produto, eu vendo mais caro para quem é rico, para conseguir vender por um preço mais barato para quem não tem condições de comprar. E aí o prejuízo que eu tenho aqui eu cubro com o lucro lá. E aí tem que ser um produto bom, porque quem tem condições vai pagar mais pelo produto, sabendo que está conseguindo permitir que quem é mais carente consiga comprar. E faça o impossível, né, gente? Sonhe grande. Eu acho muito legal essa frase. Se não tiverem rindo da sua cara, você não está pensando alto o suficiente. Você tem que parecer doido na cara para os outros. Mas esse cara é doido, não vai. O quê? Você não vai conseguir fazer isso. Quanto mais você ouvir, você não vai conseguir fazer isso, seguindo que está no caminho certo. Exatamente, mas comece com passos pequenos. Não adianta você querer acabar com a dengue, não vou matar todos os mosquitos. Comece trabalhando com um bairro, com a sua vizinhança, o seu quarteirão, com o seu prédio, ou com a comunidade que está ao lado da universidade, do instituto, né? Com a comunidade que está ao lado do seu bairro.
O mundo, eu estou chegando já perto do final, gente, o mundo não precisa de super-heróis. Você sabe por que toda vez que você entra no avião, a comissária de bordo manda você colocar o oxigênio primeiro que entrar do seu lado? Alguém já parou para pensar por que ela faz isso? Hã? Ela manda primeiro você, mas depois colocar na pessoa do lado. Por quê? Mesmo que seja uma criança ou um idoso. Por quê? Eu já passei por caso parecido, não cheguei a ter que colocar. Não vou, é uma coisa horrível. Porque se você estiver bem, se você colocar, o Washington está falando, se você colocar a máscara na pessoa do lado, que é uma criança que não pode te ajudar, aí você salva ou você morre. Talvez não dê tempo de você colocar a máscara em você. E com os negócios também é assim. Não se mate de trabalhar. Não faça primeiro oxigênio para você. Você tem que estar muito bem no que você está fazendo. Tem que trabalhar muito. Mas não pode estar trabalhando angustiado. Lembra da história de fazer com alegria? Se não está sendo com alegria e você está se matando, tem alguma coisa errada. Eu comentava muito isso dentro das ONGs, né? Tinha ONG que fazia, vamos fazer um projeto para trabalhar 10, 12, 14, 16 horas por dia contra a exploração do trabalho. Como assim? Então tem uma coisa errada. E não pense o que é que o mundo precisa, na verdade. Não pense qual seria um negócio que seria legal, incrível, que ia ser muito bom fazer. Pense no que faz você se sentir vivo. O que é que você gosta de fazer? O que é que mexe com você? O que é que mexe com o seu coração, com a sua vontade? E vá investigar nas comunidades, nos bairros, perto de você, que problemas existem que você gostaria de ajudar. Bom, gente, só reforçando um pouquinho o que eu falei agora há pouco, o IUMA Social Business trabalha com a aceleração de negócios sociais. Então, eu acho que tem um espaço aí para a gente apoiar. Eu estou à disposição do Washington, de vocês também, qualquer dúvida que vocês tenham com relação a negócios ou projetos sociais, pode escrever para mim. E sempre que é possível, que eu tiver um tempo e tiver alguma coisa que eu possa contribuir, eu com certeza vou estar aqui trabalhando junto com a Renato. E mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Alguém tem alguma pergunta, mesmo que seja curiosidade ou dúvida, por favor. Sim, confunde muito com economia solidária e com comércio justo, inclusive. Tá? Os princípios da economia solidária são muito próximos do que é o negócio social. Na verdade, eu fui gerente de uma empresa chamada Ética Comércio Solidário, que trabalhava e era certificada internacionalmente como empresa de comércio justo. Aqui no Brasil não tem muito, não está tão difundido, mas lá fora é muito comum chegar no supermercado e ter um selinho da Fair Trade Labeling Organization, que parece um yin-yang. São produtos que vêm de produtores que recebem um preço justo por isso. Então são muito próximos os conceitos. No caso da economia solidária, não se falava, não se discutia essa história de divisão de lucro. Na verdade, ela existia sim divisão de lucro. Os princípios eram que tinham que ser pessoas com carentes, em cooperativas, em associações de bairro. Não são conflitantes. Como eu falei, também tem um negócio de impacto social, não há conflito aí. Mas lembra muito. E a economia solidária, o que não é que me incomoda, mas é o que me deixa mais confuso, é que a economia solidária é muito mais um movimento do que um conceito empresarial de negócio. A economia solidária é muito mais uma militância para mudar algumas regras e fazer com que as pessoas consigam vender seus produtos do que um modelo de negócio. Só uma coisinha rápida que eu queria falar, ainda bem que você fez essa pergunta. Eu lembro que numa palestra alguém falou assim, mas Edson, tem algum incentivo para ter negócio social? Pagar menos imposto, ser menos burocrático? Então, uma coisa, outra coisa. Não, é uma empresa como outra qualquer, com CNPJ, com contador, com faturamento no final do ano, com tudo. E foco no negócio social. Mas não seria bom ter um incentivo, né? Não. Porque a gente quer provar que a gente consegue, brincando nas mesmas regras, nas mesmas condições de um negócio convencional, fazer o bem. Então, lógico, a gente quer diminuir burocracia e impostos para as empresas como um todo, mas não tem um benefício. A gente quer provar que, com um negócio, com as mesmas condições de igualdade e dificuldade, a gente consegue fazer um bom negócio. Obrigado, gente. Boa noite.